Quero dar as boas-vindas, doutor Rodrigo Lacerda. Seja bem-vindo, viu, Rodrigo? Obrigado, Charles. É um prazer estar aqui com vocês e espero que seja uma bênção para quem está assistindo a gente também. Que bom. O pessoal já ouviu você, já assistiu você no programa Sempre Feliz com a Márcia, né? Sim. Mas aqui eu queria que a gente abordasse também um pouco da sua história. Afinal de contas, você tem muita história para contar, né, e muitos desafios. E lidar nessa área, na área de estética, de beleza, de cuidar para que o outro fique belo, fique bonito. E aí você tendo essa formação, assim, um coração cristão, sabendo que Deus fez aquelas pessoas como elas são. Como é que é isso para você, assim, como, vamos falar assim, um homem de Deus, você instruindo aquelas pessoas e também ajudando para que elas tenham uma autoestima maior, melhor. Como é que foi isso? Como é que começou isso na sua vida, Rodrigo? Bom, eu sou filho de pai médico, né? O meu avô também era médico, então assim, eu sempre tive um ambiente familiar com médicos. E eu sempre gostei muito assim, da arte de modelar, dessa parte de transformar, principalmente relacionada à medicina. Então eu optei, durante a faculdade, eu formei na UFMG em 1994, Já tem aí 21 anos. 21 anos já de formado. E eu formei, e dentro da caminhada na UFMG, eu sabia que eu queria fazer cirurgia, fiz a cirurgia geral, e eu achei na cirurgia plástica ali onde eu podia proporcionar não só assim a melhora do corpo da pessoa, da mama, do nariz, ou seja, qualquer parte do corpo, mas também melhorar a autoestima da pessoa, sabe? Porque a cirurgia plástica, embora muita gente ache que é supérfluo, mas a cirurgia plástica, ela não pode ser dividida entre cirurgia plástica estética e cirurgia plástica reparadora. Porque os planos de saúde dividem assim, inclusive. Eles dividem, mas na realidade, a gente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a gente não concorda muito com essa divisão. Por quê? Porque uma mama, por exemplo, grande, que é antiestética uma pessoa, ela pode trazer problemas de dor na coluna, ela pode trazer não só problemas de ordem anatômica, mas também problemas de ordem psicológica com a paciente. Essa paciente com mama muito grande, ela pode ter dificuldade em relacionar com outras pessoas, ela tem às vezes vergonha de colocar um biquíni, ela tem vergonha de frequentar clube, piscina, porque a mama é exageradamente grande. Então, assim, não só na mama, mas como outras partes do corpo também. Né? Assim como mulheres que não têm praticamente mama. Como mulheres que não têm praticamente mama nenhuma. Então, isso causa, embora a gente ache que é supérfluo, mas causa, sim, problemas de ordem psicológica, que só a cirurgia plástica mesmo consegue resolver. Agora, um dado, a gente conversando uma vez, um dos dados mais assustadores que eu ouvi é que nós temos muito mais cirurgiões, ou seja, no exercício, do que habilitados para fazer. Sim. Isso é um dado alarmante, né? É um dado alarmante, é um dado que, para vocês assim, terem uma ideia, nós cirurgiões plásticos especialistas, nós somos em Minas Gerais aí, eu não sei assim, o número exato, mas em torno hoje aí de uns 600 a 700 especialistas em cirurgia plástica. O que são os especialistas? São os médicos que fizeram 6 anos de faculdade de medicina, depois passaram numa prova para residência de cirurgia geral, cumpriram 2 ou 3 anos de cirurgia geral. Terminado esses 3 anos de cirurgia geral, ele faz uma prova para entrar num serviço credenciado de cirurgia plástica. E aí, depois desses 3 anos de cirurgia plástica, tem que fazer uma outra prova para obter o título de especialista. Fora os 6 anos de... Exatamente. Ao todo aí 8 a 9 anos São 12 de estudo. anos. 12 anos. 12 anos. Uau. E como a Constituição Federal, que é a Constituição bem antiquada, que é de 1988, ela permite ao médico, a partir do momento que ele formou, ele pode exercer qualquer ato médico. Então, hoje, por exemplo, nós, cirurgiões plásticos, nós somos 600 ou 700, mais ou menos, em Minas, existem mais de 22 mil profissionais fazendo cirurgia plástica sem estarem habilitados. Uau! Então, existem hoje cursos de estética em Minas Gerais, em Belo Horizonte, em São Paulo, em todo o Brasil, que ensinam pessoas assim, ensinam em termos, né? Que eles vendem o marketing o seguinte, como fazer um nariz em 3 dias.
Então a pessoa faz um curso de fim de semana, Sério? sexta, sábado, domingo, e ali a pessoa tem um diploma de médico esteticista. Um ultra intensivo de fazer uma... Isso. Deve ter muito erro nisso aí. Tem demais. E o que acontece é o seguinte, esses cursos, eles não são autorizados pelo MEC, não são autorizados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e nem autorizados pelo Conselho Federal de Medicina. Então, cabe ao paciente se informar bem. Como é que ele fica sabendo se o médico é credenciado? É só consultar? Somente consultando o site da SBCP, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Se o médico que consta lá é um médico associado, especialista ou associado titular, ele está habilitado a fazer procedimento. Qual o risco? É claro que existe um risco, mas o risco de uma... Porque é um sonho, uma cirurgia plástica não é algo que a pessoa faz, eu quero fazer, é parte de um sonho. Com certeza. E qual o risco dela colocar esse sonho para se tornar um pesadelo? Porque pode dar erro, ou seja, pesquisando um pouco sobre esse assunto, eu vi coisas assim absurdas, de mamas mesmo, cirurgia de mama, que era para restaurar, reparar, e ficaram assim, como uma mama para um lado, outra para o outro, coisas assim que você fala, meu Deus, não conseguiram fazer isso. E a pessoa passa a lidar com isso. Todo tipo de risco a pessoa pode esperar quando ela fizer uma cirurgia com alguém que não é habilitado? Bom, veja bem, Charles, qualquer cirurgia, qualquer procedimento cirúrgico envolve um risco. Independente se o médico é um médico habilitado ou não. O próprio ato cirúrgico, ele envolve um risco. Se eu falar com você que a cirurgia, você vai submeter uma cirurgia ou algum procedimento cirúrgico que não vai ter risco nenhum, eu estou mentindo, né? Isso envolve coisas que fogem do nosso alcance. Então, assim, agora está provado que o risco que um paciente sofre operando com uma pessoa que não é habilitada, que não é cirurgião plástico, é muito maior do que o risco que ela tem operando com um cirurgião plástico habilitado. Agora, você já deve ter ficado, certamente você já fez milhares de cirurgias. Já, né? muitas. Tem algum caso assim que foi assim, o mais criativo, ou não sei, algo que te marcou nessa história aí? Tem. Olha só, cada caso, cada ser humano é de um jeito, né? Então, assim, Deus não fez duas pessoas iguais. É verdade. Então, todo caso para a gente é uma, como é que eu vou te falar? É um desafio, sabe? A gente, como cirurgião, cada manhã que a gente levanta para fazer uma cirurgia, dá ainda aquele friozinho na barriga, porque é um desafio novo. Você não sabe o que você vai encontrar ali, né? O cirurgião que acorda de manhã e está tranquilo, que leva aquilo como uma rotina, ele deve parar um pouquinho e pensar, porque cada caso é um caso, cada organismo responde de um jeito. Mas assim, teve muitos. Eu lembro de um cantor, eu não vou citar nome, mas um cantor no Rio de Janeiro. Ele tinha um nariz muito, mas muito assim, estragado, sabe? E ele passou em outros profissionais, ninguém quis mexer. Ele praticamente não tinha a ponta do nariz. A ponta do nariz dele era tão caída que quando ele ria encostava no lábio. Que isso? E isso assim foi um desafio para mim, sabe? Nós fizemos uma enxertia no nariz, tiramos... Os meninos estão rindo aqui. É engraçado, mas para quem está lá na hora... Para quem está lá dói, né? Não é fácil. Eu lembro que nós fizemos um enxerto, tirei uns enxertos de cartilagem de orelha aqui de trás, um enxerto da costela, e nós moldamos o nariz dele, e o nariz dele assim ficou lindo, perfeito, é inacreditável. Uau! Sabe? É uma mudança radical na história da pessoa. E o que é mais principal nisso tudo, a cirurgia plástica, ela deve ser da seguinte forma: a pessoa olha para você e fala assim, bom, você está melhor, mas não fala assim, ó, é um rosto de quem fez plástica. Eu não sei o que você mudou, mas tem alguma coisa diferente. Coisa melhor. A pessoa tem que estar melhor, mas não com estigma de uma cirurgia plástica. Então esse rapaz mesmo, ele assim ficou com um nariz natural, sabe? Que ninguém fala que foi plástico, mas ficou um nariz muito bonito. É uma pena a gente, pela norma da Sociedade de Cirurgia Plástica, você não pode mostrar antes depois. A gente não convém mostrar. O Felipe Valadão, se estiver nos assistindo, tem recurso para ele. Né? O Felipe tem. É porque ele brinca muito com o nariz dele. É verdade. Agora, o que você citou no início, né? Tem muito
a igreja, não vamos falar igreja, mas um grupo religioso criou assim, um estereótipo em cima disso como se fosse tudo errado, tudo é vaidade, nada pode, você está em pecado e não pode cuidar. E algumas pessoas sonham em melhorar e elas têm condições de melhorar. Eu, particularmente, não vejo nada de pecado, não vejo nada de errado em se cuidar. Mas ainda algumas pessoas, talvez até nos assistem, alguns líderes, ainda existe esse tabu. E é importante a gente frisar que um simples cuidado da saúde, de repente, não seja tão diferente quando você toma um medicamento para curar de algum tipo de enfermidade, patologia. E é por aí, né, A Rodrigo? palavra de Deus fala, né? Você é pastor, sabe mais do que eu, mas a palavra de Deus fala que o templo, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? E cabe a gente cuidar dele. Então, assim, eu acho que tudo que passa a ser um exagero, se um paciente quer operar, está incomodado com o nariz, opera, depois está incomodado com a mama, depois incomodado com a orelha, você vê que se partir para o exagero, ela tem que parar e repensar, porque tem alguma coisa errada com ela. Tem gente que quer mudar tudo. Tudo. Tem gente, cabe ao cirurgião a gente frear, né? Falar, olha, a gente fala com jeitinho, né? Vê direitinho, pensa direitinho o que você quer mesmo, o que te incomoda mais, porque quando a pessoa está incomodada com tudo nela, esse incômodo dela vem de dentro. Ela não está satisfeita consigo Com ela mesma. mesmo. Agora, pequenos detalhes, uma gordurinha localizada, isso aí faz parte. Eu acho que se incomoda, a pessoa deve melhorar. Um nariz que está com a ponta caída ou com a ponta mais grossa, um rosto que está mais flácido, a pessoa quer sentir mais jovem. Eu não vejo pecado nisso, sabe? E engraçado, na clínica também, eu não percebo assim. Se bem que as pessoas que vão lá vão operar, né? Elas já vão com a mente aberta, vamos dizer assim. Vão com a mente aberta, Agora, mas assim, eu não percebo fora também alguma eu acho que nós já avançamos muito, né? Graças a Deus. Antes tinha muitos tabus, né? Muitas doutrinas. Quem opera mais, homem ou mulher? Olha, a mulher ainda opera mais, mas eu vou te falar que de uns 2 anos para cá, eu tenho operado quase que 50%, 50%. De homens? O que o homem mexe assim? O homem faz muita cirurgia de pálpebra, né? Que às vezes está dificultando a visão, está envelhecendo ele. Faz cirurgia de orelha em abano, faz cirurgia de lifting, que às vezes a pele do rosto tá caída, está flácida, ele quer se sentir mais jovem. O mercado, Charles, o mercado atual de trabalho é um mercado muito competitivo e acaba indiretamente exigindo isso muito das pessoas. A pessoa mostrar uma aparência melhor, uma aparência mais descansada, mais jovial, isso é uma coisa que eu tenho notado. É entendido que ela tem mais energia para trabalhar. Então, assim, eu tenho notado isso, que profissionais que vivem com vendas, profissionais que lidam com o público, eles têm procurado muito assim, tirar um excesso de pele, de bolsa de gordura da pálpebra, ou o nariz está muito feio, ou um pouquinho de ruga no rosto, ele quer tirar, mesmo preenchimentos mesmo, não precisa ser cirurgia, não. Em necessidade a um mercado competitivo de trabalho. Que exige isso dele, senão ele está fora. Exige. Assim, eu já vi pessoas falando assim, comigo, doutor, às vezes eu chego para atender um cliente e outro dia eu escutei um cliente falando comigo assim, esse aí deve ter bebido a noite toda. E eu não bebo, doutor. Era bolsa de gordura, o olho estava inchado. Então aquilo causa um aspecto pesado, prejudicial ao trabalho da pessoa. Então esse mercado competitivo de trabalho tem influenciado muito o mercado da cirurgia plástica. E no Brasil, que é um país tropical, esse mercado, vamos dizer assim... Da estética, né? Da beleza. Da estética. E assim, uma coisa até que vem até um pouco aí, vamos dizer que, para o lado do pecado, tá? Vem um pouco o culto ao corpo. Porque existe. Hoje, se você for observar bem, o pessoal acaba cultuando muito o corpo, né? Sim. Isso é uma coisa que as pessoas têm que tomar cuidado. Você vê que tem pessoas trocando prótese de silicone, já trocaram prótese 10 vezes, cada vez quer colocar uma maior, entendeu? Ou quer aumentar o bumbum. Veio aquele problema de uma moça que ficou famosa aí na mídia. Por ter feito várias cirurgias.
Então, isso aí, no meu ponto de vista, volta àquilo que nós conversamos. Isso, para mim, é pecado, que é um culto ao corpo. Ou seja, é querer mudar a própria imagem e semelhança que ela recebeu de Deus. Uma coisa é você consertar, reparar. Exatamente. Outra coisa é você querer avançar querer naquilo. Mudar, querer transformar em outra pessoa, querer ficar parecido com um artista. Pois é, nós tivemos aí há pouco tempo um menino também que foi para a mídia que queria parecer um boneco, né, de uma série de Isso, Ken. E eu acho que ele ficou fez um monte de mesmo, cirurgia, rapaz. né? Ele ficou parecendo mesmo. Verdade. Então isso são desvios assim. Não vamos julgar, mas são coisas que precisam ser cuidadas aqui dentro, no coração, né? Com certeza. E eu acho que aí entra muito o papel do cirurgião de saber dizer não, né? Tem hora que o cirurgião diz não. Tem que dizer não. Tem que dizer não. A gente, eu, por exemplo, eu não falo assim não de uma vez. E você vai levar um método socrático, você vai levando a pessoa a pegar a sua resposta. Exatamente. Você tem que mostrar para ela que o caminho não é aquele. Mas muitas vezes, eu estou para te falar que hoje 30%, 40% a gente fala não. De uma maneira assim mais... É algo que não é necessário, é algo que a autoestima da pessoa se resolvendo, ela consegue. Sim, mas às vezes não só nesse ponto, de que não é necessário. Às vezes a pessoa está acima do peso. E o resultado da cirurgia, vamos supor, cirurgia de abdômen, é muito comum a pessoa quer fazer o abdômen, ela está 10, 12 quilos acima do peso. E às vezes você fala que não, porque se ela puder emagrecer primeiro, o resultado da cirurgia dela é melhor. Sabe? Ela faz um sacrifício, faz uma dieta, acompanhada com um nutricionista, e depois a gente consegue, na cirurgia, depois que ela tiver emagrecido, retirar mais pele e o resultado é melhor. Então, assim, a gente acaba, eu falo que 30%, 40% das vezes eu digo não, de uma maneira Como é que é a pessoa diferente. chegar? Porque muitas mulheres sonham, porque às vezes a mulher está em casa, ela sonha, né? Em fazer algo, até para o marido. Ela tem um caminho para conversar com o marido, porque às vezes tem marido que é mais direto. Mulher, não preocupa com isso não vai gastar dinheiro com isso não, que você está bem demais e tudo. E acaba sendo um pouco até ignorante e desestimulando. Então acaba até para a gente incentivar e ensinar um pouco como lidar com isso. Dos dois lados, às vezes o marido também quer fazer e vai conversar com seu cônjuge, ou pai com filha, não sei. O diálogo é sempre o melhor caminho? Ou existe diálogo antes de chegar ao cirurgião? Ou geralmente a pessoa vai assim mais reservada, fala, olha doutor, eu estou aqui, mas eu queria a sua opinião, não conversei com ninguém. É interessante isso. É aquilo que eu volto a falar, né? Cada paciente é de um jeito, né? Existem casos de marido que fala com a mulher, não, você não precisa, estar ótimo, e a mulher às vezes não quer levar aquela conversa adiante, mas ela fica incomodada com aquilo e deixa passar. Outros casos, o próprio marido incentiva ela, não, eu acho que você deve fazer. Eu tenho muito paciente assim, sabe, que o marido incentiva. Não, às vezes a própria mulher não queria aquilo, não despertou aquilo nela. Mas ele fala, não, vamos cuidar disso aqui, eu quero ver você mais bonita, eu quero cuidar bem de você, isso é muito comum. Que interessante. E outros casos também a mulher sente mal, a gente escuta às vezes falar que a mulher fala, eu fico às vezes até com vergonha de ficar nua na frente do meu marido, minha mama está muito caída, minha barriga está muito cheia de estria depois da gravidez. E ela conversa com o marido e o marido aceita. Mas eu acho que o diálogo entre marido e mulher antes é sempre fundamental. Né? Que ajuda muito para esclarecer isso. Claro. E existem casos também de mulheres ou maridos que vão escondido, fazem e depois voltam. Existem também. Então, se o ser humano ele tem de todos os tipos, né? Como é que ela faz isso? Deve ficar um tempo fora, né? Ela volta para casa quando ele sabe... Hoje em dia, as cirurgias plásticas, elas são... a gente faz as cirurgias hoje em hospital dia, que a gente fala. Então, a gente opera de manhã e de tardinha vai embora para casa. A pessoa já tem alta. Já tem alta. É rápido o processo, o procedimento. A não ser em casos assim, de cirurgias maiores, que é um abdômen completo, com lipoaspiração, a paciente dorme na clínica. Mas eu acho que é fundamental o diálogo entre o marido, entre a mulher. Agora, há pouco tempo, um tempo atrás aí, foi para a mídia programas, né? Reality show de cirurgia plástica. E aquilo mostrava de uma forma assim, muito agressiva. E banal, né? Banalizou muito. Né? É isso que eu queria saber, porque eu, vendo aquilo, assistindo, mostrava assim, muito um mercado e muito objeto, sabe? Muito futilidade. E acabou que se tornou um reality, muitas pessoas ali, a proposta, não sei
se era essa mesmo, educar, mas até acabou, assim, vou falar graças a Deus. Mas isso incentivou mais pessoas a procurarem ou o contrário? Não, a experiência que eu tenho e que eu vejo frequentemente é que esses reality shows, esses programas, são altamente criticados, pelo menos pelos meus pacientes. Eles criticam, eles não gostam daquilo, acham que tanto o paciente quanto o médico se expõem demais, de uma maneira assim, até mesmo ridícula, né? De uma maneira muito agressiva, que não precisa disso. Eu acho que, no meu ponto de vista, não sou o dono da verdade, mas que, do modo geral, esses reality shows, esses programas de cirurgia plástica atrapalharam muito. Porque no pessoal... Criou um certo medo, né? veja bem, eu acredito o seguinte, criou assim uma certa banalização e, por outro lado, nos leigos, para as pessoas menos informadas, eles acham que fazer uma cirurgia plástica é igual você ir no salão de beleza, fazer sem risco nenhum e vai embora. Sabe? Não é uma coisa assim, é uma cirurgia. É um procedimento cirúrgico. Um procedimento cirúrgico. A pessoa tem que fazer os exames pré-operatórios, tem que ser acompanhada por um cardiologista que vai fazer o risco cirúrgico, vai liberar para a cirurgia. Então, assim, é aquele ditado, né? O papel aceita tudo. Então, você mostrar foto de, isso era assim, ficou assim, as pessoas, os leigos, as pessoas que têm pouco conhecimento, eles acabam achando com esses programas que o cirurgião plástico faz milagre, sabe? Eu já vi pessoas falando na televisão que faz cirurgias plásticas sem cicatriz. Isso não existe, né? A partir do momento que a gente fez uma incisão, fez um corte... Tem uma marca. Tem uma marca, tem uma cicatriz. Na maioria das vezes, essa cicatriz é tão perfeita que ela é praticamente imperceptível, mas existe a cicatriz. Então, assim, surgem, cada dia mais, surgem pessoas com métodos inovadores. Miraculosos, né? Plástica sem cicatriz, pessoas que querem rejuvenescer 30 anos de um dia para a noite. Isso não existe. Retirar pele do rosto, retirar a pele da mama sem tirar a pele com bisturi, não tem jeito. Algumas coisas... É meio lógico, né? A pessoa pode raciocinar, ela não precisa não vai nem... dar conta. A pessoa que não precisa nem ser lógica, médica, né? mas só pensar um pouquinho que não tem como, né? Agora, você gosta da cirurgia, né? É algo que você escolheu. Adoro o que eu faço. E é prazeroso. Eu gosto. Você vê o resultado depois, deve ser gratificante, né? Muito, muito gratificante. As pessoas vibram, elas voltam para te agradecer, Rodrigo? Voltam. Nossa, ficou bom demais. Olha, lá em casa estava uma festa, ficou bom demais. Voltam. Eu fiquei bem, estou me sentindo melhor. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu atendi uma paciente que foi lá assim para agradecer, porque ela não imaginava que fosse ficar daquele jeito. Mas assim, o ser humano é muito complexo, né, do modo geral, o pastor Charles. E a gente, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. É verdade. Né? Quem dera se eu pudesse agradar todo mundo. Sabe? Então, assim, a gente vê, às vezes, pessoas falam, doutor, eu queria que você tivesse puxado mais meu rosto. Aí eu explico, falo, olha, se puxar muito fica artificial, não fica legal. Deixa de ser brasileiro, vai para oriental. Isso. Você fica, no lift, por exemplo, a pessoa fica com aquela cara que está rindo sem estar rindo, todo puxado, né? Então... Meio coringa. Meio coringa. Então, assim, as pessoas, às vezes, querem aquilo que está na cabeça dela, mas não aquilo que combina, que a gente é cirurgião plástico, a gente sabe aquilo que combina melhor. Você faz muita cirurgia plástica em pastor? Tem pastor? Faço. É mesmo? Faço esposa de pastores, faço muito também. Faço. Engraçado, eu ia até comentar uma coisa, mas nós trocamos de assunto e não tocou. Mas você sabe, nós estávamos falando de diálogo entre homem e mulher? Uhum. Quem mais incentiva as mulheres a operar são os pastores. É mesmo? Incrível. Os pastores são os que mais incentivam as mulheres dele a operar. Olha, que dado interessante. Interessante isso, significa, né? que não tem esse tabu todo que a gente imagina, né? É engraçado. E elas provavelmente acabam sendo exemplo para outras mulheres. É a mulher do pastor fez uma cirurgia.
Muita gente é contra, né? O pastor Jean mesmo, acho que ele é contra. Totalmente. Totalmente. Cara, eu já vi o Jean falando, não mexe nada, mulher. E briga, e grita. E tal. Fica nervoso. Mas, por incrível que pareça, muitos pastores incentivam as filhas, às vezes está incomodando a fazer, a mulher. É interessante isso, É né? um dado interessante. Interessante. E ela acaba sendo exemplo, que é a mulher do pastor, né? Geralmente está lá à exatamente. frente e tudo. E aí acaba agradando a igreja, sei lá. Tem uns desdobramentos disso, né, Rodrigo? É verdade. Que interessante. E quando você leva isso, você já fez palestras, por exemplo? A gente tem congresso de mulheres, congressos... Hoje disso tornou muito comum. E algo que eu sempre assim mexeu na minha cabeça, gente, por que não teria uma área, né, falando sobre isso, uma estética? Geralmente a mulher fala para a mulher. Imagina um cirurgião plástico falando sobre a beleza feminina. Você já teve essa experiência de ministrar? Já, várias vezes. É mesmo? Várias vezes. Principalmente... Ó, quem quiser até te convidar, deixa o contato aí. Tá, claro, estamos com o maior prazer. Principalmente com a pastora Márcia, lá de Betim. Sei, lá do Rodinei. Da Rodinei. Já falei lá muitas vezes no chá dela de mulheres. E assim, são as palestras que mais dão ibope, cirurgia plástica. Sabe? Salão enche. Enche, que mais dá ibope. A pastora Márcia é uma bênção, né? Gosto demais dela, do Rodinei também. E, assim, interessante é que toda vez que eu vou dar palestra assim, com o pessoal da igreja, eu sempre deixo à vontade, eu não levo um tema fixo. Sabe? Eles vão sugerindo. Eu deixo as pessoas, as mulheres e os homens perguntarem, porque muitas vezes aquela palestra com um texto fixo fica uma coisa que não dá liberdade Você prende às pessoas a perguntar. só um assunto. Então eu praticamente abro o auditório e deixo as pessoas tirar as dúvidas comigo. E aí uma pergunta vai levando a outra, Isso. vai levando Então a outra. aquilo fica bem interativo, sabe? Eu acho que fica muito legal. Que interessante. O melhor sinal que eu acho que fica legal é que elas gostam. Ah, com certeza, eu imagino, deve ter muitas dúvidas. Com certeza. Tá aí a sugestão, né? Se você tem um congresso de mulheres ou algo assim, convidar aí o Dr. Rodrigo Claro, Lacerda. vamos sim. E se você também quiser fazer uma cirurgia, tá aí o Dr. Rodrigo Lacerda que vai te atender lá. Se Deus quiser, estamos aí. Rodrigo, muito obrigado, viu? Nosso tempo passou rápido aqui. Obrigado mesmo, eu sei que foi muito esclarecedor. Não tinha pensado nisso, de repente eu converso com a minha esposa, né? Não sei o que ela podia mudar, não. Para mim tá tudo bom demais. Só se estiver incomodando ela, né, pastor? Mas é mesmo, eu vejo assim, Vanessa, está tudo bom demais, eu acho que ela também. Mas é interessante, eu falo isso porque é importante ter essa liberdade para o diálogo. É verdade, eu acho que isso é fundamental, Porque né? de repente tem alguma coisa que incomoda tanto de um lado ou de outro e ninguém tem a coragem de falar. De falar. E às vezes uma simples resolve tudo e acabou aquilo, né? Constrangimento. Com certeza. Obrigado, Rodrigo. Sucesso. Eu que agradeço. Pra você. Obrigado pelo convite. Continue fazendo vocês. a cada dia mais pessoas felizes e bonitas. Amém. Obrigado, pastor. Deus te abençoe.